como o apresentador é palmeirense, vamos começar pelo Palmeiras, talvez seja Bora. o time que está um pouco mais azeitado, né, dentro e fora de campo. Bom, o Palmeiras aqui em grandes números, né, teve uma receita bruta de 1.200 bilhões, né, dividido esse número, 440 milhões veio da venda de atletas e 767 milhões da receita recorrente, embora o Palmeiras esteja tentando transformar a venda de atletas em algo cada vez mais recorrente, né. Uhum. No final ele terminou com um superávit de 198 milhões de reais, né, lembrando que quando a gente fala de times de futebol, a gente fala sempre do saldo, né, de superávit ou déficit. E, bom, é uma gestão que conseguiu, embora apareça lá uma dívida, né, de 1,48 bilhão, é uma dívida que consegue estar muito bem equacionada em relação à receita que está gerando, né, está quase ali na relação 1 para 1, né. Mas a gente pode trazer mais alguns detalhes do Palmeiras, mas antes, sua visão aí sobre os números do Palmeiras, Pedrão. Cara, acho que a gente tem que conseguir separar bastante o joio do trigo aí, porque a gente falou bastante sobre Leila, né, nos 42 episódios anteriores e sobre todo o processo de turnaround do Palmeiras, né, o Patiello veio aqui, Trinas veio aqui, Sica veio aqui, e não à toa, de onde eles pegaram o Palmeiras junto com o Paulo Nobre lá em 2013, até onde a Leila está deixando o Palmeiras, né, se eu não me engano ela sai da presidência final de 27, né, Uhum. ela tem mais 3 anos aí, é um Palmeiras completamente diferente, né, lembrando que o Patiello quando esteve aqui, falou que era um enfermo respirando por aparelhos quando eles chegaram lá em 2013. Sair de um cenário desse para um cenário em que você tem o segundo maior faturamento do país, com a quarta maior torcida do país, é extremamente relevante, né? Não é demérito nenhum falar isso, pelo contrário, né? O Palmeiras vem crescendo em torcida, vem crescendo na capacidade financeira, na capacidade competitiva, formação de atletas, enfim, todas as variáveis que você olha para um clube de futebol como negócio estão sendo muito bem cumpridas e validadas, né, pelo Palmeiras, desde o Paulo, depois o Maurício Gagliotti, agora com a Leila. E acho que o lado. Se é que tem um lado negativo nisso, é o Palmeiras estar nesse resultado estrondoso aí de 1,2 bi de real de receita, dependendo muito da receita de venda de jogador. Né? A gente sempre separa entre receita recorrente e não recorrente. Então, para quem está ouvindo a gente aí, né, receita recorrente é aquilo que, né, sempre acontece, que o clube tem algum nível de controle maior em cima disso. Então, nesse caso, né, o direito de transmissão, que no caso do Palmeiras, né, olhar a colinha aqui, ano passado representaram 22% do total. Receitas comerciais, que aí entra patrocínio, entra licenciamento, que no caso do Palmeiras representaram 16% do total. E as receitas B2C, né, venda de ingresso, o programa de sócio-torcedor e venda de camisa, que no caso do Palmeiras foram outros 11%, além de outras receitas que envolvem ali clube social, no caso do Palmeiras, o Allianz Parque, enfim. Então, o Palmeiras teve ano passado, se somar isso com tudo que eu falei agora, 55% de receitas recorrentes versus 45% de receitas não recorrentes, que nesse caso são o quê? Venda de jogador, né? A transação do Hendrick contabilizada ano passado, Luiz Guilherme contabilizado ano passado, teve o Kevin, garoto da base, vendido lá para o Shakhtar da Ucrânia também, contabilizado ano passado. Uma parcela pequena do Estevão, contabilizado ano Uhum. passado. A Bem porrada, pequena. a porrada ainda vai vir agora em 2025. Então, quando você falou aí que o Palmeiras está transformando a receita não recorrente em algo recorrente, é verdadeiro, né? Por mais que o clube não deva contar com isso quando ele se planeja para o exercício seguinte, muito fruto do trabalho de alto nível que o João Paulo Sampaio faz lá na base do Palmeiras já há muito tempo. Então, lado muito positivo, o Palmeiras consegue, mesmo com a quarta torcida do país, num momento de crescimento de torcida, de relevância e de marca, ser a segunda receita. Tem esse desafio de compor um pouco melhor com a receita recorrente, quando a gente falar de Flamengo e de São Paulo, principalmente, a gente explica melhor aí como é que essa composição de receita recorrente ela pode evoluir. E do outro lado tem até o próprio César, né, o Grafietti, fez uma coluna falando sobre Palmeiras e Flamengo e ele destacou isso lá. Né, tem um pequeno sinal de alerta aí, que é o endividamento, né, o endividamento ainda está controlado, se a gente olhar para parâmetros de mercado, né, Uhum. o ponto fundamental desse endividamento que você comentou é que é um contas a pagar grande, né, não são dívidas que estão vencidas para trás e situações que têm que ser renegociadas eventualmente pelo clube. Né, desse valor de 1 bi aí, 80% são contas a pagar, né, então muito das compras a prazo de atletas feitas agora, grandes volumes aí, né, o Facundo Torres, o Paulinho, então o Vitor Roque, né, são volumes que o Palmeiras vai pagar, que está no fluxo de caixa, não quer dizer que o Palmeiras está devendo efetivamente
esses montantes, além das comissões associadas a transações muito grandes, né? O Palmeiras gastou agora 435 milhões de reais em transferências com atletas, então isso tem um grande... gastou não, né? Desculpa, comprometeu, né? Então uma parte disso ele vai gastar aí ao longo dos próximos 2 anos. Então, uma gestão bem equacionada, né? O clube gera caixa, o clube gera a dívida e consegue, mais do que tudo, se manter muito competitivo contra um Flamengo que, notavelmente, tem uma capacidade financeira muito maior do que qualquer clube no Brasil, né? O clubismo talvez me fez fazer uma liçãozinha de casa maior do Palmeiras. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, Pedrão. Quando a gente olha ali na parte, no relatório de administração, fala muito do compromisso do Palmeiras com investimento em atletas, né? Uhum. E aí traz até esse dado aqui do Palmeiras, ele defende muito também integrar ciência e tecnologia ao processo decisório de futebol e tudo mais. E aí fala que em 2024 foram investidos 437 milhões de reais, é um desembolso de caixa que vai acontecer em 4 anos, em contratações em atletas profissionais que, combinados com a integração entre infraestrutura de ponta, tecnologia e desempenho, reforça a capacidade do clube de se manter competitivo. Acho que tem um ponto também do Palmeiras que a torcida criticava um pouco, que era esse investimento no elenco, né? E talvez no ano passado, o aumento da participação da receita não recorrente veio também do resultado dentro de campo, que não foi como nos outros anos, né? Então o Palmeiras teve, eu até peguei lá, eu somei, dava um valor bem próximo de 50 milhões de reais se tirar bilheteria, o direito de transmissão e tinha mais algum item do fato de premiação. O fato do Palmeiras ter sido eliminado das oitavas da Copa do Brasil e também da Libertadores, né? Então o fato de não ter chego tão longe nessas competições teve um ligeiro impacto ali. A receita, claro. E obviamente, mas o ponto aí é esse, né? Também as vendas de jogadores têm sido muito expressivas, né? Sim. É perigoso um time depender de venda de jogador, já que não sabe se vai conseguir ter isso para sempre? Talvez seja perigoso, mas é que realmente foram joias que o Palmeiras conseguiu lapidar já, né? e já com uma certa frequência, né? A gente falou do Hendrick, Luiz Guilherme, o Vitor Reis, agora o Estevão, enfim, outros nomes que estão surgindo. Pedrão, mas eu queria tirar uma dúvida com você, cara. Nem sei se tem resposta certa para isso. Porque quando você vai lá vendo o balanço do Palmeiras, você vê que lá no final, quando você olha lá para o demonstrativo de fluxo de caixa, no final do dia, o Palmeiras gerou, ele teve uma variação líquida de caixa de 24 milhões ali, então ele termina lá o ano com um aumento líquido de 24 milhões, e esse número ele termina, cadê aqui? Ele termina em 38, né, e a variação foi 24, né, e no ano anterior ele tinha tido uma variação positiva de 3 e terminado com 14. Esse nível de caixa para clube de futebol, assim, para o resultado que ele tem, é um nível de caixa até pequeno, né? Clube de futebol, de fato, não tem que ter caixa mesmo, enfim. Como é que é uma característica de outros clubes também? Como é que é esse... Cara, essa é uma ótima pergunta, porque até foi o Pedro Silveira aqui quando veio falar sobre o Corinthians, já misturando um pouco as histórias aí. Ele estressou esse ponto e é bem importante, né? Fala-se muito sobre receita, sobre dívida e fala-se pouco sobre caixa. E gestão de fluxo de caixa de clube de futebol é um inferno, assim, é o caos. E não porque as gestões sejam ruins, é porque tem muita despesa picada. E isso cria um cenário de fluxo de caixa difícil de gerir. Então, assim, via de regra, o Palmeiras é uma associação, então ele não deveria ter dinheiro sobrando excessivamente em caixa. Foi até uma história que o Patiello contou aqui, né? sim. Teve um ano lá que ia virar com dinheiro em caixa, os caras foi fazer a apresentação no conselho, e o conselho criticou. Pô, por que você tá com 30 milhões em caixa? Gasta esse dinheiro aí, porque não precisa distribuir dividendo, nem fazer nada nesse sentido, você tem que realmente reinvestir. Então, claro que na projeção de fluxo de caixa, né, o 38 em 31 de dezembro de 24 parece pouco, mas imagino que o clube tivesse entradas programadas relevantes para janeiro ali para manter o fluxo recorrente. Por isso que é comum, a gente sempre também estressa esse ponto quando fala de gestão de fluxo de caixa e gestão financeira de clube de futebol. É comum existir endividamento, né, em qualquer indústria, não só no futebol, como em qualquer negócio, porque você precisa ter um working capital ali, o capital de giro relevante para manter o ritmo da sua atividade.
E num clube de futebol do tamanho do Palmeiras, com uma folha ali que deve estar gerando em torno de 20, 25 milhões de reais, isso significa que você precisa ter, em qualquer nível saudável, até para a sanidade mental da Leila e de todo mundo que está lá, pelo menos 3 meses de caixa disponível para você conseguir operar. Então, colocando em números aí, se tinha 38 milhões em 31/12 de 24 e o Palmeiras tem uma folha de 20 a 25 milhões, pelo menos 45 dias de folha, né? 45 dias de rodagem o Palmeiras tinha antes de ter alguma dor de barriga nervosa ali. Mas, claro que tinha muita entrada para acontecer em janeiro, teve a venda do Vitor Reis, né? Foi uma bela de uma porrada que o Palmeiras deu, que vai estar contabilizada só no balanço de 25, né? Quando for anunciado em 26. Então, é difícil gerir fluxo de caixa, mas em clubes bem organizados isso tende a não ser um problema. Então só o balanço do Palmeiras de 25, né? A gente já tem aí Vitor Reis, já tem a grande bolada do Estevão vem Sim. agora em 25. E então só por esses dois números Já tem um novo patrocinador numa quantia maior, né, do que a própria Crefisa praticava, Sporting Bet pagando aí mais de 100 milhões de reais por ano. E tem aí uma certa opcionalidade aí que tem agora vai ter em junho o Mundial, Mundial de que Clubes. pode eventualmente, acho que todos os times brasileiros devem entrar talvez com a mesma pretensão que a Croácia entra nas Copas do Mundo, mas a Croácia chegou numa final, né? Então mesmo que... Mas pode também ter essa opcionalidade aí, Sim. né? É uma receita relevante, uma receita em dólar, né? Então, só de participar, os clubes já recebem 50 milhões de dólares. E o campeão, se eu não me engano, a gente falou sobre isso aqui num dos episódios também. O campeão pode chegar a fazer 100 milhões de dólares, né? Então, e faz isso vezes 6 aí para nossa moeda desvalorizada. Você já tem entre 250 e 500 milhões de reais para entrar numa receita não recorrente de um torneio que vai acontecer a cada 4 anos. Né? Legal. Bom, então, se fosse fazer um rating final aí do resultado do Palmeiras, dá para dizer que o resultado foi bom e com chance de continuar bom para os próximos anos. Com um resultado muito positivo que vem construindo em cima de outros anos com resultados positivos, né, de um 21, mesmo na pandemia, muito controlado e positivo, um 22, mesma coisa, 23, idem, e 24 com esse salto, né, muito esticado aí por conta da venda de atletas, mas um clube que é bem gerido. No fim, a gente está falando de gestão, né, não dá passo maior que a perna. E mesmo esses 435 milhões que foram gastos agora, principalmente entre Vitor Roque, Facundo Torres e... Quem mais me fugiu agora? Paulinho. O Paulinho, perdão. Entre esses três, isso está dentro do orçamento. Né? Não tem nenhuma loucura sendo feita aí para um clube que gera caixa como o Palmeiras gera. Lembrando que o EBITDA do Palmeiras ano passado também foi quase 500 milhões de reais. Então, as coisas estão conversando. Né? Legal, muito bom.